Bora, pessoal, para aula 2, começando agora desse queridíssimo, amabilíssimo, irreconhecível, magnificíssimo, eu nem sei se essa palavra existe, tô aqui imitando o Chaves, mas bora de conversa fiada, já chega que o nosso curso está rolando. Não posso nem falar aí que foguete não dá ré, porque Elon Musk provou o contrário, mas ninguém aqui é caranguejo para ficar andando de lado, né não? Então aula 2 rolando aí para você. Estudo estratégico. Ô Robson, muda pra mim lá o tema do slide, cara. Tô achando que a gente tá trabalhando na concorrência, viu? Coloca lá, estudo bisomédico, meu filho. Bisomédico assim não dá, cara. Trabalhando pra concorrência não dá. Trouxe pra vocês uma frase do saudosíssimo professor Piet, que revolucionou a metodologia de estudo na década de 90. Então ele tornou reconhecido aí nacionalmente novas metodologias de estudo que eu vou trazer aqui sim para vocês, tá bom? E ele diz o seguinte no livro dele, ó: em um sistema escolar surrealisticamente ineficiente e distorcido como é o brasileiro, ser um bom aluno é ser alguém que tira boas notas, que entrega os trabalhos em dia, se possível com alguns enfeites na capa, que não tem problemas disciplinares e que nunca ficou de recuperação e nem repetiu de ano. Olha só, nem sou eu que estou falando, hein? É o professor Piet, reconhecido e condecorado por revolucionar a metodologia de ensino. Se ele está falando que isso daí que é uma porcaria de aluno, fique feliz! Se você já ficou de recuperação, fique feliz, tá bom? Eu trouxe para vocês, ó, um conceito que foi eu mesmo que inventei, que é síndrome do pintinho. Todo mundo já conhece a síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos vão e os pais se matam de chorar em casa. A síndrome do pintinho, relacionando com o estudo, é aquele aluno, né, aquela pessoa que sempre foi destaque na escola, sempre foi destaque no cursinho, tirava notas boas ali nos simulados e com o seu esforço alcançou o mérito glorioso de passar numa faculdade de medicina. Talvez essa seja a sua história, né? E aí ele entra na faculdade e descobre que ele é só mais um pintinho no meio de tantos outros. E talvez, quiçá, né? Ele nem é o pintinho destaque, ele é só mais um mediano e chega então uma depressão. Eu vejo muito isso acontecer no primeiro ano da faculdade, onde as matérias é um pouco mais complicadas, é diferente daquilo que ele estudou no cursinho, no ensino médio. E é natural o aluno ir mal nas primeiras provas, principalmente anatomia, às vezes histologia, bioquímica, carrasco. E o aluno fica depressivo, coitado. Parece que agora ele não tem mais o brilho que ele tinha antes, né? Olha para esse pintinho tadinho, escorrendo uma lágrima no olho dele de tanta tristeza, porque agora ele não é mais o rei do galinheiro, ele é só mais um pintinho. Se você se identifica com isso, não se preocupe, meu amigo. Vai dar tudo certo, confia no processo. Trouxe aqui, ó, para vocês verem que no YouTube muitos vídeos falando sobre o mito das longas horas de estudo. Ó. As pessoas, se tem vídeo no YouTube é porque o povo quer saber. Então, muita gente fica preocupada, quantas horas eu tenho que estudar por dia? Quantas horas eu estudo para passar em medicina, passar num concurso? Ah, meu Deus, agora entrei na faculdade, quantas horas eu preciso estudar? E isso é uma dúvida recorrente dos estudantes. Eu já digo de cara, baseado no nosso professor Piet, menos é mais. Muitas vezes você vai ver que estudar menos, mas estudar todo dia é muito melhor que se matar na semana de prova, virando noites e madrugadas, estudando aí 8, 10, 12 horas por dia, beleza? E dando sequência na nossa mentoria aqui, eu preciso falar para vocês um conceito que é do professor Piet, a diferenciar aluno e de estudante. Eu trouxe uma frase do queridíssimo Sacomani, que ele fala: uma das descobertas fundamentais foi a de que ninguém aprende coisa alguma se não for autodidata. E não se assuste, porque autodidata não é uma pessoa fora da curva, é o estudante. E o professor Piet, eu gosto muito disso que ele coloca, a diferença do aluno para o estudante. Aluno é aquele que assiste aula. E estudante é aquele que estuda. Tem diferença, tá? Desculpa aí, pessoal.
Aluno assiste aula e estudante é aquele que estuda. E nós vamos saber diferenciar isso daqui e achar o termo correto para você, que é ser um estudante. Você vai aprender a ser um estudante, sim, nesse curso, tá? E um dos grandes livros que eu li que mudou, assim, a minha forma de ver o estudo foi esse Poder do Hábito. E nele traz o conceito do Círculo de Zorro. O Círculo de Zorro, para quem já viu o filme, o treinador dele, né, desenha um círculo no chão e ali ele aprende a dominar tudo dentro daquele círculo. Então um combate para ele dentro daquele círculo é dominado porque ele treina tanto só naquele espaço que ele fica muito bom. E daí ele vai expandindo esse círculo, né, vai aumentando a área e cada vez mais o combate dele vai melhorando. E esse conceito se aplica muito dentro do estudo, porque não adianta nada você querer já chegar detonando a boca do balão, sendo que você não sabe fazer o básico, né? E passando para frente, nós temos aí um método chamado método SMART. O que é esse método SMART? É para aprender você, para ensinar você a fazer um grande planejamento, tá? Vou passar aqui rapidinho. É um mnemônico em inglês, onde cada coisa significa um quesito que você pode aplicar dentro do seu estudo. O primeiro dele o seu estudo ele precisa ser específico. E quando eu digo específico, não adianta nada você falar assim, hoje eu vou estudar fisiologia. Está errado! Está erradíssimo! Você errou! Então, a partir de hoje, você vai falar, vou estudar trato gastrointestinal por 2 horas. Isso é ser específico, tá? Estudar fisiologia não é ser específico, é ser redundante, é ser amplo, é ser macro e não vai te ajudar em nada. O segundo mnemônico é mensurável. Você precisa ser mensurável, saber onde você quer chegar. Né? Se você tem uma prova aí de trato gastrointestinal, você precisa saber quais são as matérias que compõem o trato gastrointestinal e que você precisa alcançar como objetivo. O terceiro ponto, ele precisa ser alcançável. As pessoas às vezes querem ser o papa do estudo, né? Quer ser o papa do estudo, sendo que o papa, para ser papa, demora, viu? E demora. Isso aí foi com 69 ou 70 anos. Então a gente não tem esse todo tempo para esperar. Então, primeiro você vai ser um padre, depois um bispo e até chegar a ser o papa dos estudos. Mas você vai conseguir. E tudo é uma trajetória, uma jornada. Passando para frente, temos o seu estudo, ele precisa ser relevante. Relevante em que sentido? Os seus objetivos dentro de uma graduação é formar uma profissão. Você está sendo um profissional. Então, tudo que é relevante para a sua atividade depois de formado precisa ser dado atenção. E aqui que muitos estudantes não entendem que a formação começa no primeiro dia. Não vai vir uma fada e vai tocar em você lá no último ano, no internato, e vai falar, vira médico, e plim! E a mágica... Não! A construção, ela é do decorrer do tempo, viu? Então, você não pode perder isso de vista. O próximo ponto é prazo definido. O seu estudo ele precisa ter um prazo, as suas metas precisam ter prazo definido para começar e para terminar. Se a sua meta é estudar trato gastrointestinal, você precisa bater essa meta e não ficar aí procrastinando com o seu estudo. E passando para frente ainda, trouxe para vocês, que a sua profissão, até a gente estava conversando sobre isso, que ela começa no primeiro dia de aula. Isso aí eu tirei de um livro que fala assim, quem pretende prestar exame para a OAB deve traçar um planejamento de 5 anos, ou seja, deve cursar os 5 anos da faculdade estudando para aprender, não para tirar nota. Presta atenção, meu amigo estudante, você precisa estudar para aprender, não para tirar nota, tá? O aluno que passa 5 anos em uma faculdade de Direito e consegue o incrível feito de ser reprovado no exame da OAB é alguém que com certeza estudou da forma mais imbecil possível. Eu amo esse cara, porque é ele que tá falando e não sou eu. Vontade de dar um beijo nele. É imbecil. Você não pode
pegar a sua faculdade e achar que só é importante a parte clínica. Ah, o ciclo básico ele não é importante, ele é importante sim, e começa no primeiro dia de aula, viu? Então vamos dar atenção para isso. Não seja um imbecil para achar que o que importa é o internato, porque não é, meu amigo, não é assim que funciona. A sua profissão começa no primeiro dia de aula, sim, sim, não sou eu que estou dizendo, viu? São os estudiosos aí da área. E dando sequência para vocês, ó, pode surgir uma dúvida, mas então qual é o objetivo no meu estudo? Para quem não está na fase de concurseiro ou vestibulando, estudar na graduação é diferente. E aqui nós precisamos de ter uma meta a longo prazo. Então já aperta o botão aí do elevador correto, esquece esse negócio de curto prazo e pensa no longo prazo. O que você vai aprender na faculdade é importante para a sua vida e você precisa lembrar depois de formado. Você precisa chegar no hospital, na residência, seja lá onde for, sabendo aquilo que você aprendeu no ciclo básico, sim, sim. E com essa metodologia que nós estamos te proporcionando aqui no Bisumed, você vai ser capaz de ter uma memória de longo prazo, que é diferente da memória de curto prazo, e relembrar coisas que você aprendeu no primeiro ano da faculdade, sim. Dizendo novamente para você, é possível e não é para pessoas especiais, é para pessoas comuns que têm interesse e dedicação de estudar, viu? Dando sequência, vamos lá, mais uma frasezinha de um livro que eu tirei, né, para vocês. Então vocês vão ver que aqui é tudo baseado cientificamente falando. Só a parte grifada. Tentar resolver um problema antes de alguém nos ensinar a solução conduz a uma melhor aprendizagem, mesmo quando se cometem erros durante a tentativa. E é justamente isso que o professor estava dizendo lá no começo dos nossos slides, que você precisa dedicar tempo e ter coragem de errar. Essa é a palavra certa, ter coragem. Porque errar é difícil. É difícil você fazer uma pergunta para o professor na sala, sabendo que a sua resposta está errada. Mas não tenha vergonha, meu amigo. Estamos aqui para errar e é o erro que gera o aprendizado. Eu gosto muito de uma parte que eu li num livro que fala assim: com quantos anos você aprendeu a andar? Né? A gente aprende a andar por volta de um ano. E eu já tenho 34 anos andando. 34 anos. E mesmo assim, eu ainda tropeço e corro o risco de cair. Então, algo que eu faço há 34 anos e eu ainda erro. Por que ser tão intolerante na hora de estudo? Por que ficar depressivo por causa de uma nota baixa? Ou por responder errado uma pergunta do professor? Não seja besta. Não seja um imbecil, como está dizendo lá o autor do livro. Tenha essa coragem de errar e de mudar, tá? É importante a gente dividir o nosso estudo por níveis. Então tem matérias que são um pouco mais fáceis, conteúdos que são mais fáceis, outros que são mediano e outros que são mais difíceis. E você precisa ter essa noção na hora de montar o seu esquema, a sua planilha de estudo. Então matérias mais difíceis você não pode deixar de lado. Você não pode deixar para estudar na hora da prova. Esse, desculpa aí, esse é um erro crasso do estudante. Deixar o difícil para depois. Aí chega na semana da prova, um dia antes, o cara precisa se matar, se rebolar literalmente para poder aprender aquilo e mesmo assim não aprende, né? Porque ele já criou um ranço. Não crie ranço de matéria nenhuma, pelo amor de Deus. Tira isso da tua cabeça. Matéria difícil é para ser estudada mais e com mais frequência. E matérias que você já tem ali uma afinidade, uma facilidade, você não precisa gastar tanto tempo assim, porque já é uma área do teu domínio, né? E aqui vai uma dica para você anotar, fazer aquela tatuar no teu peito. Essa que é a verdade. Tatua no teu peito aí agora, anota. Nunca estude apenas uma matéria por vez. Isso porque já existem estudos científicos demonstraram, que testaram com alunos, que aqueles que estudam mais de uma matéria por vez durante o seu tempo de estudo, gravam mais. Isso porque ele fica mudando áreas do cérebro, né? Então eu estou estudando fisiologia,
passo para uma bioquímica, passo para uma histologia, uma biologia celular, e esse mudar de matéria faz com que o cérebro ele aprenda melhor do que você macetar o cérebro só com uma matéria. Então muita gente peca também, né, nessa parte. A radiologia é difícil na minha faculdade, então eu vou estudar o dia inteiro de rádio. Isso, cara, é jogar contra. Você é um jogador contra, é um gol contra se você fizer isso, tá? Então divida o tempo para você estudar a matéria que lá na sua área mensurável, né? Na sua área específica você está precisando dar uma atenção, porque ela é um nível 3 de dificuldade, mas intercala com outras matérias para dar aquele alívio para o teu cérebro, para ele poder fazer novas conexões, porque o subconsciente, ele trabalha, mesmo quando você não está pensando em estudar. E isso é importante, vamos ter um módulo da nossa mentoria falando sobre a importância do descanso e do sono. O subconsciente, ele trabalha quando você não está estudando. Então, se você pegou um problema difícil e você faz uma pausa, ou vai dormir, sei lá, você vai ver que o subconsciente ele fica trabalhando em como resolver esse problema. Então, em vez de ir direto, né, vou lá perguntar para o meu professor, espera! Dá tempo do teu cérebro trabalhar, porque a caixota que Deus fez foi para pensar, tá? Foi para fazer videozinho do TikTok, não. E aqui eu trago para vocês algo que, antes de qualquer coisa, você precisa ser honesto com as matérias. Então, tem matérias na faculdade, isso eu digo para vocês com muito cuidado, que a gente não dá muita importância. Essa que é a verdade, que a gente acha que elas são irrelevantes. Olhando para aqui, ó. Desculpa aí, pessoal. Qual dessas matérias para vocês é irrelevante? Tem gente que acha que são as 3 é irrelevante. Não preciso disso para ser médico. E é isso que eu sempre escuto lá na faculdade. Para mim ser médico eu não preciso saber isso. Tá, mas vamos lá. Vamos com calma. Bioestatística. Meu Deus, o pessoal vai me crucificar. É uma matéria que eu acho que ela tem uma relevância assim para quem vai para essa área de pesquisa, gosta de publicar artigo científico, tem essa pegada um pouco mais de professor, gosta dessa aula didática. Não é uma matéria que seja assim de extrema relevância, importância para você ser um bom profissional médico, né? Já a outra que o pessoal acaba abandonando é a de bioquímica. E aqui, ó, eu preciso contar para vocês. Bioquímica eu tive no meu primeiro ano da faculdade e foi um divisor de águas na minha vida. Eu vou falar que foi na minha vida. O meu professor de bioquímica, Leandro Dil, muito bom por sinal, ele trouxe essa matéria do jeito que tem que ser, difícil. Pensa num livro que faz... Você nunca chorou por amor, abre esse livro que as lágrimas começam já a escorrer. Esse livro foi escrito pelo Capiroto. O Capiroto que desenhou as figuras do Lening. E ele é um livro dificílimo, mas ele é de suma importância. Tanto para fisiologia, para farmacologia, para infecto e tantas outras áreas. Então, por isso que eu estou tentando incutir aí na tua cabeça, ó. O ciclo básico é importante. E bioquímica é importante saber. Não que você vai ficar depois lá explicando o ciclo de Krebs para os seus pacientes. Pelo amor de Deus, está amarrado e repreendido. Mas você, tendo uma boa bioquímica, vai conseguir entender o mecanismo de ação dos medicamentos, o porquê que uma inibição alostérica eu uso determinado medicamento, por que uma inibição competitiva eu uso determinado medicamento, por que o mecanismo de ação fisiológico, isso é a base, é a bioquímica. E digo mais, ó, estudando uma boa bioquímica e se sacrificando, você não vai penar tanto em fisiologia e você não vai penar tanto em farmacologia. Mas agora, meu amigo, testa o sistema, testa, não estuda bioquímica. Né? Deixa isso de lado. Você vai só em fisiologia e não vai aprender do jeito que precisa aprender, porque você vai fazer uma fisiologia nas coxas, vai chegar lá em farmacologia e vai estar dançando o creu na velocidade 5. É isso que vai acontecer. Imunologia já é uma matéria que realmente dá para você picotar. E quando eu falo picotar, é aquela
aquele outro slide que eu falei sobre honestidade. Realmente você não precisa saber todos os processos ali dos mínimos detalhes da imunologia, né? Como que um linfócito T ele vai migrar e saber qual é a citocina, qual é o receptor, né? Como que é feito isso, todo o mecanismo de ação intracelular. Mas existem pontos dentro da imunologia que são importantes no quesito de vida, né? A defesa do nosso corpo, a parte ali de câncer, né? Ela é toda feita em cima da imunologia. O mecanismo de ação da farmacologia depende da resposta imunológica do organismo. Por isso que os imunossuprimidos, a pegada o bagulho é doido. O bagulho é doido porque não tem a ajuda fisiológica, tá? E aqui mais uma frase para vocês, ó. Desculpa, pessoal. A prática de relembrar informações, recordar fatos, conceitos ou eventos da memória é uma estratégia de aprendizagem mais eficaz do que revisar por meio de releitura. Meus queridos, aqui a gente chega num ponto que é o divisor de água do estudo. Não adianta nada você ficar relendo coisas, relendo livro, relendo resumo, relendo isso, revendo videoaulas, se você não tem uma estratégia bem montada de estudos. E aqui, como o próprio livro diz, ó, recordar fatos, conceitos ou eventos da memória é a estratégia mais eficaz. Grava isso. Recordar é mais eficaz do que reler. Repete comigo lá, vamos lá. Recordar é mais eficaz do que reler. E isso é importante e você precisa entender de uma vez por todas. E eu estou aqui para iluminar os seus caminhos e vai dar certo. Vou te ensinar um método eficaz para que você grave de verdade todas as fases do seu ciclo de estudo, desde o básico até o avançado, até para a residência que você vai fazer. Você vai utilizar essa metodologia porque vamos estar utilizando a memória de longo prazo. E a memória de longo prazo, meu amigo, ninguém tira, ninguém esquece. E sempre que você precisar, ela vai estar ali, ó, com um estalar de dedo, vindo na tua mente fresca, beleza? Então, é isso daí, pessoal. A aula 2 de hoje é isso. E bora para a aula 3 sem churumelas!